Olha, se as manifestações de apoio partem do PT e seus aliados lulopetistas e da nova direção nacional da OAB, se o apoio parte dali, eu sinceramente, se fosse para mim, eu já dizia assim, eu não quero esse apoio. Da Gleisi Hoffmann, não quero esse apoio. Do presidente nacional novo, o novo presidente da OAB, não quero esse apoio. Quem aceita esse apoio, evidentemente, já se coloca na linha de tiro, na linha de suspeita. Eu estou me referindo exatamente a essa polêmica que está ocorrendo desde domingo à tarde aqui no país, em relação a uma entrevista feita pelo jornalista francês Javad Ralib. Olha o nome dele, Javad Ralib. Esse jornalista francês, ele entrevistou uma repórter do Estadão, a Constance Rodrigues, a respeito de um material que ela vem publicando no Estadão quase que diariamente, em relação ao caso do senador Flávio Bolsonaro e o seu ex-assessor Queiroz. Por que essa entrevista é importante? Essa entrevista é concedida pela Constância para esse jornalista Javad Ralib, da França. Ela é importante pelo seguinte, porque esse jornalista disponibilizou no blog dele 5 áudios, são pequenos áudios, da conversa que o pessoal dele teve com a Constância Rodrigues a respeito dessa reportagem que ela está fazendo. Porque ali fica claro, o pessoal do jornalista Ralib e a Constância estavam falando em inglês. Nenhum dos dois fala muito bem inglês, mas dá para quebrar o galho. Tá bem o áudio. Eu estou publicando 5 áudios no meu blog www.polibiobraga.com.br, replicando o que foi publicado em outro blog aqui do Rio Grande do Sul, Terça Livre, do jornalista Alan dos Santos. O Alan dos Santos está fazendo história aí, pelo menos em relação a esse ponto aí, ele está fazendo história no jornalismo. Porque a mídia tradicional brasileira está toda oriçada nessa segunda-feira, tentando desmentir o indesmentível. Tentando de tudo que é forma de desmentir o indesmentível. E o presidente Bolsonaro, claro, está se aproveitando dessa situação para bater em cima dessa mídia tradicional. Eu já ia fazer outro gesto. Claro, está se aproveitando. Se eu fosse do pessoal do PT, teria feito mesmo. Mas, enfim, por que está repercutindo tanto isso? Porque a Constância ali, no decorrer da entrevista, ela deixa claro o seguinte, que ela está trabalhando nesse caso do Flávio Queiroz, do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, está trabalhando naquilo ali com o objetivo claro, ela e o jornal, de arruinar com o Flávio Bolsonaro e de arruinar com o presidente Jair Bolsonaro. Arruinar aí nesse jargão, no jargão jornalístico, significa derrubar. Está bem claro isso ali. É isso que está. Procure ali no meu blog, vocês vão encontrar a reprodução dos áudios. Bom, claro que eu procurei no domingo à tarde checar as informações antes de replicá-las no meu blog. Procurei o site, o blog Terça Livre, o Alan dos Santos, liguei várias vezes para Paris, enfim, procurei de todas as maneiras publicar. Praticamente ninguém estava repercutindo essa entrevista aí. A mídia tradicional então não quer saber de repercutir essas coisas aí. Mas o mais notável é o seguinte, é que nessa segunda-feira a mídia tradicional, aí, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal Zero Hora de Porto Alegre, enfim, todos eles, o Globo, vieram assim com 1000 canhões contra o Terça Livre, contra o próprio Jair Bolsonaro, que é claro que repercutiu no Twitter dele toda essa situação aí, porque o favorece, porque mostra exatamente que ele tem razão quando está atiçando os cães para cima dessa mídia tradicional, que é golpista e que está trabalhando, e trabalhou desde a eleição contra ele e continua trabalhando, inclusive
se possível até para derrubá-lo. Por quê? Porque o Bolsonaro não está atendendo a concessão de verbas publicitárias para todos eles e não está atendendo aos interesses deles. Que essa gente toda representa o establishment, representa a velha política, a velha economia, toda aquela gente que mergulhou o país na mais profunda recessão e na mais profunda corrupção, jamais vista na história do Brasil. Mas enfim, o Estadão, que foi citado ali nominalmente, a Constança Rodrigues, eles vieram então nessa segunda-feira com uma série de falácias aí. Mas eu quero falar exatamente sobre 3 dos argumentos usados pelo Estadão e pela Constança contra essa entrevista, dizendo que, e contra o Terça Livre, enfim, contra todo mundo que publicou trechos dessa entrevista. Primeiro, o Estadão e a Constança dizem o seguinte: a Constança, eu não falei com o jornalista Ralib. Não, ninguém disse que falou mesmo com o jornalista, disse que ele, no blog dele, é que disponibilizou a entrevista feita por uma pessoa da equipe dele. A Constância disse que foi entrevistada por um tal de Alex McAllister. Ora, eu mesmo trabalho em equipe e muitas vezes replico aqui informações que são levantadas por alguém da minha equipe e eu assumo isso. Quer dizer, o Estadão está careca de saber disso aí, a Constância muito mais ainda. Então, primeiro ponto, esse primeiro ponto aí não tem o menor valor. O segundo ponto também importante é o seguinte, é que o Estadão e a Constância dizem o seguinte: nós não dissemos que estávamos trabalhando para arruinar o Bolsonaro. Não, e ninguém disse que ela tinha dito isso, nem o Estadão. O que disse é que ela colocou claramente que aquelas reportagens que ela estava produzindo, o Estadão estava publicando, arruinariam com o Bolsonaro, com o filho e com o pai. Que na prática vinha a ser a mesma coisa. O objetivo é o mesmo, é arruinar, ou seja, derrubar. Né? Então esse segundo ponto aí também já não leva em consideração. Eu li o áudio porque se vocês não descontextualizarem, mas contextualizarem o que está falado ali, vocês vão chegar a essa mesma constatação que eu cheguei. Que o Terça Livre chegou, é a mesma constatação. Não adianta querer escapar. Porque a verdade é revolucionária, né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante também, nisso aí, é em relação às ligações, né? A Constança Rodrigues é filha de um jornalista do Globo que quer o couro do Bolsonaro para fazer tapete no quarto dos marinhos. Né? Não tenho dúvida disso aí não. Então, mas o que tem que ela é filha do Chico Otávio O Chico Otávio é um sujeito lá, um repórter do Globo que passa o tempo todo futricando nesse negócio da Marielle, desde o início. Juntem as coisas, né? Junte tudo isso aí, o Globo, Folha de São Paulo, RBS, junte tudo isso aí que você vai ver que isso vai dar um prato cheio aí, né? De mau cheiro, né? De mau cheiro. Então, senhores, o caso é nesta segunda-feira aqui, que está se encerrando o dia 11 de março, o caso é que, é claro que o Ministério Público Federal não vai investigar isso aí para saber, não, esse jornal está mentindo, essa jornalista está mentindo, mas estão sim. Olha, graças a Deus que atualmente existem as redes sociais, né? Blogs como esse Terça Livre, jornalistas combativos e destemidos como o Alan dos Santos. A mídia tradicional está sob vigilância. Não pode mais fazer o que bem entende como vinha fazendo, não. E as pessoas que trabalham do lado de cá, como eu trabalho, não se intimidam. Nunca se intimidaram e não se intimidam com eles. Por mais recursos financeiros e profissionais de que eles disponham, né? Mas quando eles resolvem faltar com a verdade, que é um pilar básico do jornalismo, quando eles resolvem fazer isso aí, são logo expostos, né? Ou, como dizia aquele menino diante de um rei nu que era aplaudido por todo mundo nas ruas, né? Mas o rei está nu. O rei está nu, sim. A mídia tradicional está nua.